A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para podermos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título a encarnação do Verbo. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre algumas heresias que houve na época dos apóstolos que negavam a humanidade de Jesus. E vamos apresentar aqui as refutações bíblicas que comprovam que Jesus Cristo, ao encarnar-se, ele se fez homem e ele não deixou de ser Deus, porque até mesmo Deus não deixa de ser Deus, não é mesmo? E Jesus, ele teve sim um corpo humano, ele veio, nasceu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós e virá buscar a tua igreja e julgar a todos conforme a palavra de Deus nos garante. Então, aqueles que negam a corporeidade e também a humanidade de Jesus, eles negam que Jesus morreu na cruz e, portanto, negam toda a obra salvífica de Jesus. Então, nós somos totalmente contra este ensino, nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus ensina sobre a humanidade de Jesus. Então, vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. O texto áureo, ele diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. João, no capítulo, aqui esse texto está João, capítulo 1, versículo 14. No capítulo 1, João ele está descrevendo, ele discorre sobre a divindade de Jesus, mas também fala que ele tornou carne. O Verbo se refere ao Verbo divino, como bem está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ecoando o princípio de todas as coisas lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1. E o Verbo ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, João está deixando bem claro que Jesus é divino. Jesus é Deus, ele estava com Deus e era Deus, ambos são pessoas distintas. Certo? E aqui no versículo de número 14, ele diz que o Verbo ele se fez carne, ou seja, ele teve um corpo humano. Nós cremos em todos os relatos, principalmente dos evangelhos, relatando a forma com que Deus trabalhou no projeto, não é mesmo? Projeto de salvação, falando com Maria, falando com José, cuidando, né, de cada detalhe da vida de Jesus, do nascimento de Jesus. Então nós cremos piamente nisso e sabemos que ele habitou entre nós, né? A palavra que habitou é tabernaculou, né? Como se tivesse realmente criado uma tenda entre nós, não é mesmo? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Aqui então, nós costumamos chamar isso de união hipostática, né? É um conceito na teologia. A palavra hipostática, ela significa natureza ou substância. Então houve uma união, ou seja, Jesus é Deus, ele teve essa união com a natureza humana. Então nós acreditamos piamente, ensinamos, a ortodoxia cristã ensina, com todos os respaldos bíblicos, que Jesus então teve duas naturezas, não é? Jesus Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina, certo? É uma união sem confusão. As duas naturezas de Cristo, elas não se misturam e não se confundem. E também são inseparáveis. Então nós temos, portanto, duas naturezas em Cristo. Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus. Qual é a importância disso? Jesus, como homem, veio nos representar aquilo que Adão perdeu no Éden, não é mesmo? Adão perdeu a perfeição, Adão perdeu a eternidade, Adão caiu, saiu daquilo que Deus queria para a humanidade, pecou. Agora Jesus vem nos representando, e para representar o homem,
Jesus precisava vir com um corpo humano, não é mesmo? Para nos substituir na cruz, Jesus precisou vir com um corpo humano. E quando nós olhamos para a humanidade de Jesus, nós vemos aquilo que Adão perdeu no Éden, uma perfeita humanidade. Então, portanto, existe uma grande importância na teologia cristã da humanidade de Cristo, e existe uma grande importância em defender esta humanidade e combater os ensinos heréticos daqueles que pensam ou defendem ou ensinam o contrário disso. Certo? A verdade prática diz o seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Muitas pessoas andaram com Jesus, viram Jesus, tocaram em Jesus. E há relatos bíblicos e também extrabíblicos, como os escritores da época, Flávio José, Tácito, escreveram sobre a pessoa de Jesus. Então nós temos uma comprovação, acima de tudo, é claro, da Bíblia, mas também nós temos comprovações extrabíblicas, não é mesmo? De outros historiadores que falaram sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Então, negar isso é negar fatos, é negar toda uma teologia, toda uma doutrina. Claro que nós sabemos que quem nega isso tem o espírito do anticristo. É até isso que, por exemplo, o apóstolo João combate em suas epístolas, não é mesmo? Ele diz no versículo 2 do capítulo 4 de 1 João, diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Na sua segunda epístola, no versículo 7, ele diz também o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é um enganador e o anticristo. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo João estava combatendo já o gnosticismo da sua época, não é? Então aqui já quero apresentar a primeira corrente de interpretação sobre a pessoa de Jesus, que é o gnosticismo, né? Heresias que negam a humanidade de Cristo. O gnosticismo, então, eles negavam a realidade do corpo humano, ensinando que Cristo apareceu na pessoa de Jesus, mas que este nunca foi realmente um ser humano. Como os gnósticos entendem que a matéria é má, eles falavam que Cristo não teve um corpo, porque o corpo para eles era algo mau, era uma fonte de coisas más. Então, eles entendiam um ensino, claro, que totalmente errôneo, de que Jesus e Cristo são duas pessoas diferentes. Jesus foi um simples homem, nasceu normal como todos, viveu normal, mas que Cristo habitou na pessoa de Jesus. Alguns até defendem que esse acontecimento foi no momento em que Jesus foi ser batizado por João. Então, no momento do batismo de Jesus, Cristo entrou no corpo de Jesus e habitou em Jesus. Então esse é um ensino totalmente errôneo contra as Escrituras Sagradas. Não há base nenhuma bíblica para entender dessa maneira, certo? Esse ensino também é chamado de docetismo, né? Do grego dokel, que é aparecer ou parecer, né? Então, eles também compreendem, de maneira que parece que o islamismo também acredita, embora o islamismo coloca Jesus em posições corretas que a Bíblia também apresenta, não em todas, é claro, mas o islamismo parece acreditar da mesma maneira. Acreditam que Cristo veio, entrou na pessoa de Jesus, né, habitou na pessoa de Jesus no batismo e saiu antes de ser crucificado. Então eles vão acreditar nisso, vão ensinar isso. Há alguns que interpretam que ali, na verdade, quem morreu na cruz foi o Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Na verdade, foi Simão quem foi para a cruz e Jesus ficou para o lado de fora, não foi crucificado. Então eles procuram motivos para querer
desfazer um pilar, uma base da nossa fé, que é o ministério, né? Ou, melhor dizendo, o nascimento virginal de Cristo, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Eles fazem isso para defender as suas heresias, não é mesmo? Então, para eles, né, os docetas, o docetismo, seguidores desse conceito aí, desse movimento, Jesus apenas se parecia com o homem. Então, também há uma vertente que entende isso, como se fosse um holograma, algo assim. Ele não tinha um corpo humano, né? E isso implica, claro, numa farsa, né, num fingimento, engano, pois tudo que está registrado sobre o ministério terreno de Cristo, suas obras, sua pregação e ensino, sobretudo morte e ressurreição, foram um engodo, né? Então, se fosse verdade isso, o que Jesus fez e o que está apresentado nos evangelhos seria todo um engano. Então essa é a importância, aqui vou abrir um parênteses, né, e vai um conselho para todos nós, essa é a importância de nós estudarmos e entendermos o conceito de apologética. E também compreender como essas seitas entendem, como outras denominações compreendem os ensinos bíblicos, para nós não sermos enganados, para nós não adorarmos um Deus que não é o Deus da Bíblia. Veja que ensino terrível isso, que parece ser nada a ver, muito bobo, né, só a humanidade de Cristo, mas implica aí, se Jesus não veio, não morreu, não ressuscitou, Paulo diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, que é em vão nossa fé, é vã a nossa fé. E nós estamos perdidos. Os que morreram estão perdidos, nós estamos perdidos, e tudo isso não passa de um engano. Então nós combatemos piamente isso, acreditando sim nos relatos bíblicos e acreditando sim que Cristo se fez carne e não deixou de ser Deus. É a união hipostática, não é? Ele se humilhou. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, nós podemos ver que Jesus não usou as suas prerrogativas, né, de Deus. Ele se humilhou, veio para servir, ele viveu na dependência do Espírito Santo em seu ministério terreno. As obras que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida, assim nos dando um grande exemplo. Então eu falei do gnosticismo, também houve o apolinarismo, que embora acreditava que Jesus tinha um corpo, ensinava que a sua mente e alma eram totalmente divinas. Então, Jesus tinha um corpo, mas as suas emoções, a parte interna, né, aquilo que era imaterial, que a alma e o espírito eram divinas. Então, foge um pouco também daquilo que nós acreditamos. E a outra heresia é o monofisismo, que ensinava que Jesus foi feito de uma natureza diferente de todos, né? Eles acreditam que houve uma fundição do divino e humano e gerou uma outra natureza. Jesus teve uma natureza completamente diferente de todos os outros seres humanos. Houve realmente, literalmente, uma nova natureza em Cristo. Houve uma fundição divina-humana. E claro, isso aí faz com que eles não entendam e não ensinam que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus, mas sim que teve uma outra natureza, uma nova natureza. Então isso também foge daquilo que a Bíblia nos apresenta. Agora aqui eu quero apresentar os textos bíblicos que deixam claro a encarnação de Jesus e sua perfeita humanidade, né? A humanidade de Jesus no Evangelho de João, nós vemos aqui que o Verbo se fez carne, indicando que é real a sua humanidade, que ele tem humanidade como todos os outros descendentes de Adão. Tabernaculou entre nós, não é? Fazendo alusão à presença de Deus no tabernáculo, qual na verdade era um tipo de Cristo, né? Uma presença real e vista por muitos de sua época. Nós temos, por exemplo, os seguidores de João Batista, assim como Nicodemos, e os seus próprios discípulos o viam como um rabi, isso é, um mestre. João registra que Jesus estava cansado da caminhada e sentiu sede. Jesus, ao ir no local onde Lázaro estava, chorou. Lucas também relata que Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, refletindo a tristeza por eles o rejeitarem, não é? Na cruz, Jesus sentiu sede. Ou seja, nós temos aqui vários relatos no Evangelho, nos evangelhos,
que demonstram a humanidade de Jesus. Ele foi chamado de mestre, ele era um mestre, ele ensinava, ele teve sede, ele se sentiu cansado, não é? Ele se sentiu triste, ele chorou, ele sentiu sede lá na cruz. Então nós vemos que nos evangelhos, aqui trouxe só alguns poucos exemplos de que Jesus realmente foi humano, teve sentimentos humanos, não é? Teve debilidades, vamos dizer assim, de ter sede, fome, cansaço humanas, né? As emoções humanas, tristeza, chorou. Então nós temos a certeza que Jesus se fez carne, né? Como diz o apóstolo João. A humanidade de Jesus, por exemplo, nas epístolas joaninas. Os versículos iniciais de 1 João, no capítulo 1 e no versículo do 1 ao 4, né, são claros em sua insistência sobre o que foi ouvido, visto, até mesmo tocado a palavra da vida. Olha só o que ele diz, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Glória a Deus. João está falando, olha, eu estou ensinando, eu estou escrevendo sobre alguém não que me falaram que existiu, mas sobre alguém que eu toquei, eu vi com os meus próprios olhos, eu andei com ele, eu ouvi os seus ensinamentos, eu ouvi a sua pregação, eu vi os milagres que ele fez, as maravilhas que ele fez. Este daí, o verbo, não é? O que se fez carne, que era desde o princípio, ou seja, Deus andou na terra. Tem até uma frase, se eu não me engano, que é do Billy Graham, que diz que a maior coisa que aconteceu não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Então Jesus, glória a Deus, ele andou na terra, não é? João está comprovando a historicidade e a humanidade de Jesus, mostrando que ele foi uma testemunha ocular desta realidade. Imagina só se Jesus se fosse tudo um engano, o tanto de pessoas que morreram, os nossos irmãos primitivos que morreram, sendo queimados vivos, sendo lançados nas arenas, as atrocidades que foram feitas com eles. E mesmo assim o evangelho crescia, pessoas aderiam à fé, pessoas vinham até Cristo. Isso por quê? Por causa de uma mentira? Não é, irmãos. Eles morreram por causa de uma verdade, por causa da verdade. Glória a Deus. Não podemos perder de vista que os escritos das epístolas de João, ele está combatendo o gnosticismo, como nós falamos lá no início. Tá? Então nós temos a humanidade de Jesus, por exemplo, na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus retrata muito bem a humanidade de Jesus, seu sofrimento terreno, sua obediência, seu sacrifício para fazer a vontade do Pai e realizar a obra da redenção. Olha só, Jesus teve uma descendência, ele estava sujeito às tentações humanas e à sua obediência sem pecado, né? Em tudo ele foi tentado, diz a palavra de Deus, contudo sem pecado. Não é? Ele teve uma descendência. Ora, se ele não tivesse sido humano, se ele não tivesse encarnado, tudo isso daqui seria uma ilusão, não é? Ele suplicou, né, orou ao Pai com fortes lágrimas, especialmente lá no Getsêmani. Ele padeceu no Calvário, o escritor aos Hebreus comprova este fato, ele provou a morte por todos. Né? Jesus compartilha da mesma humanidade nossa, nos chamando de irmãos. Hebreus 2, versículo 10 e 11. Tudo que eu estou citando aqui é aquilo que está escrito na carta aos Hebreus. Né? Então, uma breve aqui cronologia de sua vida encarnada, não é? Ora, olha só, ele era filho de Abraão, Mateus 1:1, descendente de Davi segundo a carne, Romanos 1:3, concebido por Maria, Lucas 1:31, nascido de mulher, Gálatas 4:4, se fez carne, João 1:14, ele foi um bebê, Mateus 2:11, ele crescia em sabedoria e em estatura, Lucas 2:52, trabalhou como carpinteiro, Marcos 6:3, teve fome e sede, João 4:7 e 4:2, Mateus 4:2, viveu as emoções da alegria e da tristeza, Lucas 10:21 e João 12:27, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou e foi assunto ao céu.
Portanto, as Escrituras deixam clara a sua humanidade, combatendo qualquer outra forma ilusória de interpretação. Então, se porventura você ouvir alguém negando a humanidade de Cristo, fuja, que é heresia. Combata, porque é heresia. Então devemos ter muito cuidado com as fontes que nós pesquisamos, com os pregadores que nós ouvimos, com os ensinadores que querem nos ensinar, saber se está de acordo com a palavra de Deus. Então hoje nós tivemos aí a certeza, né, e concluímos que Jesus Cristo ele veio em carne, e nós temos uma resposta para os docetas do nosso tempo que defendem o contrário disso, certo? Vamos ler aqui a conclusão. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Glória a Deus. Até a próxima oportunidade que o Senhor nos conceder de falarmos da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.